Sistema FAESE-Senar. Olá, seja bem-vindo ao Conexão Agro, podcast do Sistema FAESE-Senar, que conecta você que busca informações do agro, em especial ao agronegócio sergipano. E hoje a gente fala sobre zootecnia. Esses profissionais têm um dia para ser comemorado, é o dia 13 de maio, e por isso eu trouxe aqui três zootecnistas, para falar um pouquinho de oportunidades, mitos, verdades, curiosidades sobre essa profissão tão importante para o agronegócio também. Mas a gente fala aqui, já convido para esse bate-papo, ele, Antônio Lemos, zootecnista, já foi técnico de campo, atua bastante, atuou no campo, mas hoje está ali fazendo um trabalho administrativo junto ao Senar, supervisor do Senar. Seja bem-vindo, Antônio. Obrigado, Samara. É verdade, eu passei aí meus últimos 10 anos na Casa Senar. Eu cheguei em 2015 como aluno da casa, depois ingressei na tutoria, técnico de campo da TEG e supervisor da TEG. Hoje estou mais na parte de escritório, gerenciando as informações e os dados que chegam para a gente, né? Porque a zootecnia não é só um trabalho de fazenda. A gente tem que pegar as informações, os dados e processá-los dentro do escritório para transformar aquilo em resultados lá no campo. Então, o profissional da zootecnia, quando se forma, não pense que vai apenas para a fazenda, ele tem a oportunidade também de ficar no escritório, ficar dentro ali do seu espaço, trabalhando as ideias, dinamizando ali as informações para poder otimizar o máximo possível lá no campo, né? Seu projetozinho e levar para o campo para trabalhar, para ter sucesso na produção. Quer dizer, doutora amiga, que o zootecnista entende de dados também, de informação de números, de contas também. Vamos contar essa história para a gente, doutora Micaela Alexandre, ela que é analista do Núcleo Pecuário da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Sergipe, mas também já foi para o campo, assim, do Senar. Conta um pouquinho essa trajetória. Bom, com certeza, Samara. Zootecnista de verdade precisa entender de números, na realidade. E analisar dados também é uma das nossas vocações, né? Eu comecei também no Senar em 2018, né? Depois que eu retornei do meu doutorado. E eu já atuava desde 2000... Gente, vou ter que falar, né? Desde 2009... que eu já atuava como extensionista, né? Comecei com, enfim, PIBICs e fui estagiária também do Sebrae aqui no estado. E aí depois eu segui para a carreira acadêmica, né? Fui fazer meu mestrado, meu doutorado lá na USP. E aí retornei em 2018. Quando eu retornei aqui para o estado, eu voltei como técnica de campo, né? Do Senar. Tive a oportunidade de dar continuidade a um trabalho que eu já fazia antes e que entrei num sistema que tem uma missão muito importante, né? Modéstia à parte. Então, que é levar a informação, que é levar a profissionalização para o nosso produtor, que é alavancar, na realidade, a nossa cadeia produtiva, né? O nosso agronegócio aqui dentro do estado e no país como um todo. E aí, lá dentro do Senar, eu fui também tutora, instrutora, enfim. Hoje eu faço parte da federação, do quadro de funcionários da federação, atuo ainda campo, ainda faço minhas consultorias. É um vício, gente, não larga. Tem que estar no campo, hein? Tem que estar no campo, mas não significa dizer que só de campo a gente se viva, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte na federação, analisando as cadeias produtivas. Eu hoje sou responsável pelo setor pecuário, então a gente analisa de uma maneira geral assim, as cadeias produtivas pertencentes a esse setor, dentro da avicultura, da apicultura, suinocultura, carcinicultura, piscicultura, bovinocultura, né? Mais a minha área, até deixei por último, para não dizer que tem uma preferência, mas a bovinocultura, o leite, o corte, enfim, caprino, ovinocultura. E aí a gente investiga, né, dentro dessas cadeias quais são os principais entraves que a gente encontra nos seus sistemas produtivos. A gente sabe que tem os problemas da porteira para dentro, mas também tem muitos problemas da porteira para fora. E o zootecnista hoje, na realidade, o profissional das ciências agrárias, de uma maneira geral, ele tem que ter essa visão ampla, né, de como o sistema funciona, de entender que as engrenagens ali, elas rodam, elas giram,
mas que elas precisam estar ajustadas, porque é de fato uma engrenagem. Então, se a correia não está ajustada, né, a engrenagem ela trava ou ela solta simplesmente e o sistema não gira e não gera resultados, não gera lucro, não gera produtividade e a gente sente esse impacto no produtor. Então, a zootecnia, assim, eu particularmente, né, sou apaixonada pela minha profissão. A zootecnia ela vem de um termo, né, que significa arte de criação de animais. Ela chegou aqui no Brasil em 1966 e vem alavancando muito o agronegócio do nosso país, e depois do surgimento aqui em Sergipe, com certeza, a gente teve um grande diferencial, né, através aí da oferta de profissionais especializados, né, na produção animal, e dentro desses sistemas produtivos, de uma maneira que não é uma forma de competição com outras profissões, mas as profissões das ciências agrárias, elas se complementam, na verdade, e quando a gente começa a entender essa complementação, tudo flui muito melhor. Vamos conhecer também Jefferson Cartacho, ele também técnico de campo, da assistência técnica e gerencial. Conta um pouquinho dessa trajetória sua. Então, eu costumo falar saudações zootécnicas, né? A zootecnia, ela surgiu na minha vida como um tiro no escuro. Aquele sonho de criança, quero ser veterinário. E lá em casa o pessoal costumava levar muitos animais. Tome, cuide pra mim. Eu falei, não sou veterinário. E aquele tempo, né, que a gente, aquele sonho, a gente sabe que aqui no estado só tem a Pio 10º, né? E a gente na época não tinha condições. Eu falei, não, eu vou estudar, vou passar na federal. Aí foi agronomia, não consegui o vestibular. Aí quando entrou zootecnia, tentei mais umas 3 vezes, entrei. Não é à toa que eu sou calouro desses dois aqui, né? Sou da 3ª turma de zootecnia, eles são da 2ª. E por isso que eu digo, foi um tiro mais certeiro que eu fiz na minha vida. Porque a zootecnia, ela surgiu na minha vida com algo que na verdade já estava inerente, já era meu mesmo. Da arte, como o Mica falou, justamente de criar animais. E com isso eu fui tendo uma certa paixão. A gente tem até o professor Leandro, ele já você é um grande entusiasta da zootecnia. Porque eu não via somente um tipo de profissão, eu via a minha vida, o que eu já vivo na minha casa, o que eu já costumo ter esse prazer em fazer, então trazer isso para o campo, minhas realidades. Hoje a gente tem toda essa parte técnica, né? Então eu saí da graduação com uma certa bagagem, eu sempre tendenciei para o lado dos aquáticos, né? Então eu, quando cheguei no meu 3º, 4º período, eu já passei pela ovinocultura, a avicultura, mas quando chegou os aquáticos, o professor da área aquática, não, é aqui onde eu vou me instalar. Então foi peixe, foi camarão, né? Depois eu entrei no mestrado, que foi um grande surgimento na minha vida. Não queria o doutorado, mas apareceu. Depois disso, fui professor substituto, tive o prazer agora de 2023 a 2025 ser professor substituto aqui na Universidade Federal de Sergipe. E quando eu encontrei Tainã, até no ano passado, no Acpesc, ela está fazendo o quê? Eu falei, estou acabando o contrato com a universidade agora. Faça aí a inscrição na TEG, vamos lá ver se é bom mesmo. Olha só. E eu digo uma coisa, o campo hoje mostra praticamente o que está. Eu estava olhando bem essa logo da Conexão Agro, a gente precisa estar muito conectado. E a zootecnia, ela traz essa ferramenta, porque quando a gente precisa estar conectado com o produtor e poder estar resolvendo toda aquela demanda, não é somente a gente sentar, não, eu sou técnico da área da cassinicultura, não é somente eu chegar e sentar aqui, vamos lá, produtor, vamos lá começar seu camarão. Não, oi, tudo bem? E aí, seu Zé, como é que você tá? Não sei o quê. Então começa aquela conversa. Então, se você não conseguir se conectar a ele, eu digo que toda a bagagem que eu tive com meus estudos, ela cai por terra. Então, a partir do momento que você se conecta com o produtor e ele toma aquele momento de estar com o técnico ali, ele consegue, como é que eu posso dizer, desenvolver até melhor a produção dele. Ele pega uma confiança. Eu tenho alguns produtores hoje que ele mesmo diz, você é da minha família.
Porque quando a gente senta, começa a ter aquela conversa, você ter aquele entendimento do que está acontecendo em toda a cadeia dele, naquela propriedade, eu digo que a zootecnia, ela extrapola a cadeia de além de uma profissão. Que a gente consegue ter esse comprimento, né? Essa compreensão do que é realmente ter um profissional preparado para atender várias áreas, né? E a zootecnia, dentro do meu cenário hoje, eu digo, eu não me vejo em outra profissão. Perfeito, que bacana, eles já apaixonados aqui pela profissão. Vou dar essa oportunidade para Antônio também falar sobre essa paixão pela zootecnia. Como foi que você se encontrou nela? Antes disso, só um dado curioso, a Micaele falou aqui no Brasil, surgiu Em 1966, né? Isso, no Rio Grande do Sul. Isso, mas a zootecnia, ela tem quase 200 anos aí, Exato. no mundo. É que ela surgiu, ela fazia parte da agronomia, na época, né? E em 1849, aí os franceses, eles separaram o que era a grade de produção animal da vegetal. E aí começou a formar o curso de zootecnia. Então você tem quase 200 anos de conhecimento acumulado. Exato. Então é muita coisa. Então, a Sergipe tem o quê? 20 anos, né? Isso. 20 anos agora. Fechando 20 anos de formação aqui em Sergipe, mas o conhecimento acumulado é gigantesco. Para trazer para o nosso estado. Por isso que nossa agropecuária aí está cada vez mais boa. Defensores da zootecnia E aqui. aí, Aproveitando rapidinho, a curiosidade de Antônio, surgiu realmente, né, da agronomia, e aqui no estado de Sergipe não foi diferente, né? O departamento de zootecnia, que na época era núcleo de zootecnia, né? Ele derivou do departamento da engenharia agronômica. Então, O famoso DEA. O famoso DEA. Exatamente. E até o dia do zootecnista, que é o dia 13 de maio, coincide com o dia em que lá no Rio Grande do Sul iniciou o curso de zootecnia, exatamente. Curiosidades sobre a zootecnia. E Samara perguntou sobre a minha paixão pela zootecnia. Bom, assim, eu posso dizer que uma paixão... Que, é verdade, eu sou do interior do estado, né? Então eu tinha ligação com o campo, meu pai... que era criador de gado, meu avô também, então já vem uma linhagem aí de família. E não é diferente, como o Jeff disse, que nosso pensamento inicial na época, eu acho que isso quase 100% era o quê? Veterinária e agronomia. É tanto que eu sou da turma ali, da segunda turma, iniciei o curso em 2007 e zootecnia tinha um ano de plantado aqui em Sergipe. Sim. Então eu ainda fui procurar o que era zootecnia, o que era a informação de ser zootecnista. Aí eu estudei, digo, esse curso eu quero fazer. Gostei bastante. Aí foi que eu fiz o vestibular e ingressei na universidade. Então já tinha aquela paixão de campo, vou transformar a paixão de campo numa coisa profissional para a minha vida. Aí foi que eu ingressei e entrei. Só que no decorrer do curso, eu mudei a visão que eu tinha de querer fazer veterinário. O meu perfil é totalmente diferente. O meu perfil é de produzir mesmo, né? Sim. Mais de produção. É tanto que logo depois de formado, já com mestrado, eu ainda tentei ingressar na universidade como veterinário. Assim, fazer o curso veterinário, né? Fiz novamente o vestibular, entrei na universidade, eu cursei apenas um ano. Não me adaptei, não me adaptei mais ao ambiente de veterinário. A minha paixão mesmo era produção. Ele é um produtor, ele não conta pra ninguém, mas ele é um produtor. Cursei um ano ali, já, aqui não dá pra mim não, eu vou ficar na minha área mesmo. Ops, entrevistado desconversou. Então a paixão pela zootecnia veio. A paixão pela zootecnia veio já de berço aí, né? Transformar a minha paixão de campo uma coisa profissional para minha vida. Bacana. E tem mais curiosidades, Cartacho? Conta aí mais curiosidades sobre a profissão. A gente tem tanta coisa para comentar. Eu acho que se o podcast tivesse mais tempo, acho que ia ter. Na verdade, a gente fazia várias séries, né? Principalmente questão de mitos. A gente tem várias coisinhas que a gente fala sobre mitos dentro da zootecnia, sempre, na verdade, sobre a produção animal. Né? Dizem que o zootecnista é formulador de ração. É só isso. Que história é essa? eu vou assim, só cutucar agora. Se você for parar para pensar o que o zootecnista pode trabalhar, ou então, a gente para assim, mas o zootecnista vai trabalhar em zoológico? Na verdade, a gente trabalha... Foi uma das grandes perguntas que a gente tinha logo no início, né? Uhum. Na verdade, a zootecnia ela tem vários
aspectos e várias áreas que ele pode atender. Quando a gente fala em somente formular ração, somente é um nutricionista? Não, o zootecnista ele tem várias competências que ele pode atuar. O zootecnista ele vai, claro, dentro da competência de formulação de ração, dietas, a parte administrativa, a parte de melhorista, a parte de genética, a parte de comportamento animal. Uma área que está surgindo recentemente é a área PET, que eu também tenho uma área dentro desse cenário, tem um pezinho que depois se vocês quiserem curiosidade, né, a gente também pode falar, que surgiu na pandemia. Eu posso falar isso aqui um pouquinho? Da parte da pandemia? Não, é uma curiosidade também. Quando eu saí do doutorado, teve a pandemia, então fechou tudo. E um dos cenários que mais cresceu no mercado foi a área PET. Então, eu fui contratado por um pet shop para ir para o setor de peixes ornamentais. E, por incrível que pareça, o setor que menos vendeu foi peixes ornamentais. Mas o que eu quero falar para vocês, eu era um zootecnista. Eu era responsável por todos os animais dentro do pet shop. Lá tinha calopsita, tinha hamster, tinha porquinho da Índia, tinha coelho, tinha tigre d'água, tinha os peixes, enfim. Tinha cães e gatos. Eu tive que me virar. Aí o que é que eu fiz? Não, conversei com o proprietário, olha, eu sou zootecnista, já sabia, na verdade, eu tenho uma especialização na parte de nutrição animal, assim, assado. Vamos fazer o seguinte, toda compra de animal que tiver aqui, eu passo um plano alimentar, explico como fazer a criação, todinha. Fiz isso, e assim foi feito. Então, o pet shop que a gente trabalhou começou a ter um direcionamento porque tinha um profissional que tinha um dom, uma capacidade de passar, não é somente, toma aqui esse animal, leva para sua casa. Não, você vai levar esse animal, você vai comprar essa gaiola, ou então um recinto, essa ração, comprar assim. Eu dava todo o manejo que dava para acontecer. O que foi que aconteceu? Acabou-se a pandemia, né? Teve aquela redução, eu saí do pet shop e esses clientes que eu passava assistência começaram a voltar para mim. Aí hoje eu também tenho essa questão de assessoria vou criar mas Jefferson, eu quero criar um coelho, mas eu só moro em um apartamento. Posso. Eu vou no seu apartamento, olho toda a sua disponibilidade de espaço, monta naquele canto ali, você vai fazer assim. Eu quero uma calopsita, mas não quero cortar a asa, as penas das asas. Posso deixar solta? Posso. A gente faz toda a adequação para a Então, é uma área que a zootecnia ela pode sim atuar. Interessante porque você trouxe isso e a gente já traz dentro dessa sua perspectiva e fala de oportunidades. Porque você viu a necessidade e transformou em oportunidade. E no Senar, hoje foi uma oportunidade, você se transformou e está atuando como técnico de campo. Essa é uma das oportunidades. O Senar, inclusive, só na assistência técnica gerencial são 25 profissionais. Perfeito. Então, imagina, dos 87 profissionais técnicos de campo, né, dos 93 que tem os supervisores, então 25 são zootecnistas. É uma grande oportunidade para esses profissionais das ciências agrárias em geral, ou o sistema FAES-Senar tem. A gente arrisca dizer que seria a instituição com maior número até de profissionais, assim. Mas essa foi uma oportunidade que você encontrou, mas traga outras oportunidades. Quais são? Como é que é esse mercado de trabalho do zootecnista? Então, é uma insegurança, né? Principalmente para nós que saímos das primeiras turmas aqui do estado. Então, pouco se conhecia na época sobre, de fato, o que era a zootecnia, né? Assim como o Antônio, a zootecnia, para mim, ela está na raiz. Então, ela vem da minha veia. Meu avô era produtor rural. Naquela época, poderia classificá-lo como um produtor de agricultura familiar, né? Foi assim que criou minha mãe, criou minhas tias, enfim, que os netos foram saindo, e eu sempre falo que eu sou fruto do êxodo rural. A minha mãe, ela veio para a cidade e eu nasci na cidade. Mas o encanto pelo campo, ele não sai. Então, e aí surgiu o curso de zootecnia, né, no ano de 2006 aqui no estado. Em 2007 a gente ingressou na faculdade, eu e Antônio somos da mesma turma,
E naquela época as oportunidades, eu posso dizer que elas eram escuras, porque o mercado não conhecia o zootecnista, o próprio mercado não conhecia o zootecnista, né? E o próprio zootecnista não sabia onde se inserir. Então, demorou um pouco, acho que somente depois do ano de 2018 é que nós tivemos alguns zootecnistas atuando na área de PET aqui no estado. Até lá, né, se eu não me engano, nós não tínhamos. Comportamento animal, ele é muito escasso ainda, então, assim, tem várias oportunidades. Então, hoje, o zootecnista, ele é um analista de dados, ele é... Deixa eu até interromper, só um instantinho, eu acho que é interessante. Quando a oportunidade não se tem, a gente faz criar. Isso. A gente cria animais, a gente cria oportunidades. Então, eu acho que é isso que a zootecnista está fazendo. Então, e a zootecnia, ela fez isso aqui dentro do estado, né? Ela criou o próprio espaço. Então, hoje nós temos profissionais atuantes na academia, nós temos profissionais atuantes dentro da indústria da nutrição animal, dentro da indústria da genética também. Então, a genética é um ponto muito forte, o melhoramento genético, e aí muitas vezes há um confundimento sobre o que é melhoramento genético e o que são ferramentas do melhoramento genético. Então, é até um mito, por exemplo, se eu estou fazendo inseminação, eu estou melhorando meu rebanho. Não. Você está praticando uma ferramenta do melhoramento, que se não for utilizada corretamente, a gente costuma até brincar dizendo que você está fazendo um pioramento genético. Então, quem é o profissional que vai te guiar em relação a isso? É justamente o zootecnista, entendeu? É o zootecnista que vai ter essa amplitude de conhecimentos ali para poder direcionar o seu acasalamento, né? Então, e aí é uma cadeira que por não ter o zootecnista no passado, ela acabou sendo ocupada por outros profissionais, né, que já estavam atuantes no mercado, mas que pode ser e já está sendo ocupada também por nós. Então, ela não quer, né, dizer outros, mas eu vou colocar aqui, né? Eu vou colocar aqui, né? Claro, porque assim, às vezes eu como, né, buscando entender. Pelo que eu estou entendendo, existe essa coisa assim, como os médicos veterinários e os zootecnistas, mas eu quero entender, a gente está aqui para isso, né, para desmistificar e colocar o que seria, né, até onde vai o zootecnista, até onde vai o médico veterinário. São ciências agrárias que eles se complementam, vocês já deixaram claro aqui que são profissionais que se complementam e quando isso se entende, né, há um crescimento, há mais oportunidades, mas até onde vai cada um, eu acho que então, em alguns países da América Latina, Samara, veja, inclusive estudei com alguns na época do meu doutorado. Lá, as disciplinas, por exemplo, de formação, as primeiras disciplinas, elas são em comum. Então, as duas profissões, né, na realidade, você não escolhe. Você entra para a zootecnia veterinária, então são os dois cursos juntos. E aí você entra, né, faz as disciplinas base juntos, e aí quando chega no meio do curso, desmembra. Então, ou você vai para a área clínica, ou você vai para a área de produção animal. Certo? Aqui no Brasil não é dessa forma. Então, aqui no Brasil a gente tem um curso de zootecnia, tem um bacharel em zootecnia e tem um curso de bacharel em medicina veterinária, né? Dentro do curso da medicina veterinária, obviamente que contempla uma parte do sistema de produção, certo? Porém, não é tão específico. Vou dar um exemplo. Na zootecnia nós temos, dentro do melhoramento genético, 3 ou 4 disciplinas, depende do curso, depende do estado, né, em que esse curso está, mas são no mínimo 3 disciplinas voltadas só para o melhoramento genético, tá? Então, você passa aí 1 ano e meio, né, estudando basicamente sobre melhoramento genético. O que dentro da veterinária, por exemplo, em alguns cursos, no máximo chega a 2, entendeu? Então você já reduz bastante, você já condensa bastante o conteúdo. Então, hoje o profissional, não é que o profissional da medicina veterinária ele não tem a capacidade de atuar dentro do sistema produtivo. Ele tem, só que é um viés diferenciado, entendeu? O zootecnista, ele
preparado, entendeu, para isso. Então, a visão é muito mais direcionada. Então, nós temos as cadeias todas separadas. Nós estudamos as cadeias em separado, carcinicultura, avicultura, suinocultura. Então, dedica-se um tempo a isso. E depois a gente junta todas essas cadeias na parte sanitária, na parte nutricional, na parte de melhoramento, na parte de bem-estar. O que outros cursos das ciências agrárias não conseguem, porque precisam abarcar outras cadeiras, entendeu? Então, por isso que elas se complementam. Por exemplo, eu hoje ainda presto assistência em propriedades e, assim, os meus melhores resultados são quando eu tenho uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Quando eu tenho ali dentro daquela propriedade, eu como zootecnista, eu tenho um agrônomo e eu tenho um veterinário. Entendeu? A gente consegue os melhores resultados, porque justamente são complementariedades sem um estar, né, agindo dentro da cadeira do outro. Antônio, vê dessa forma? Eu quero continuar a raciocínio dela, também na seguinte, uma forma mais ampla, assim, eu sempre vejo da seguinte forma. O zootecnista, ele tem aquela missão de deixar o animal bem nutrido e trabalhar a sanidade do ambiente para que o animal não venha adoecer. E se porventura surgir um patógeno, ele está preparado, ele está bem nutrido, bem forte para resistir. Mas no momento que ele adoece, aí entra em cena o veterinário, é o médico para poder cuidar da saúde, essas coisas. Então a gente tem essa linha de raciocínio. Né? A zootecnia está ali a produção, manter o animal bem nutrido, um ambiente limpo, sanidade, mas adoecer entra o médico para poder resolver. Entendi. Né? E só puxando, Samara, mais um dado sobre zootecnista e Senar Sergipe, só na assistência técnica hoje é mais de 1/4 de profissionais que são da zootecnia, né? Só da TEG, né? Sim. Fora os FPE, os instrutores, tutores, que aí entram mais a gente. Mais próximo. Então o Senar abraça bem a zootecnia para poder colocar no mercado de trabalho. No corpo técnico somos 2, né? Somos já 2, tem 2. É um importante número. Eu digo mais ainda, a escola do campo, eu que tive a oportunidade de ser professor substituto, a gente monta uma base muito forte na universidade, mas quando você chega no campo, você toma um choque de realidade muito grande. Perfeito. Vou puxar assim para mim. Eu saí da universidade com a cabeça de pesquisador, né, da graduação. Mas quando eu entrei no Senar, que eu fiz curso no Senar, eu aprendi a fazer projeto a nível rural. Né? Eu aprendi a fazer um plano de negócio, a interpretar o que é um plano de negócio, como trabalhar. Então eu somei os conhecimentos ali. E fiz o curso técnico também. Isso, fiz o curso técnico e aí foi que eu aprendi realmente a fazer um projeto de campo, não só de pesquisa. O que é importantíssimo ela estar na produtor rural, levar conhecimento, a matemática de como fazer e ganhar e gerenciar aquele capital que ele está trabalhando. E falando, né, em números, tanto que quando a gente trabalha na produção animal, os dados que são gerados ali, a gente chama de índices zootécnicos ou índices produtivos, né? E aí a gente tem os índices zootécnicos e os índices gerenciais ou econômicos. E dentro dos índices zootécnicos estão presentes os produtivos e os dados reprodutivos. E aí uma curiosidade, né? Zootécnico justamente porque é o termo que abrange, né? Essa complementariedade do que é a produção animal, do que é a reprodução, do que é a sanidade, né? Então, só uma curiosidade para a gente ficar ciente da importância, né? Dos zootecnistas. Agradecer essa presença dos zootecnistas, esse Conexão Agro comemorativo, não é? No dia do zootecnista, os outros vão ficar com ciúme agora, porque agora, né? Mas a questão é que a gente realmente tem essas compreensões melhores, né? Sobre o que é essa função do zootecnista, essa presença, essas oportunidades, as verdades, os mitos, as curiosidades que vocês trouxeram aqui, abrilhantaram aqui o nosso Conexão Agro e vamos compartilhar esse episódio aqui. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Jefferson, Mica e Antônio. Eu só queria deixar um abraço, que se eu não fizer isso, eu acho que o pessoal me mata. Um grande abraço à Universidade Federal de Sergipe, ao Departamento de Zootecnia, aos professores, à Associação Brasileira dos Zootecnistas, representada, tem o nosso estado aqui também, a ABZ, né, a ABZ Sergipe,
E ao meu grupo da TEG Total 2, né? Que se eu mandar, o pessoal já falou, se você não mandar um abraço pra gente. Então, agradecer vocês também, o pessoal aqui foi muito hospitaleiro e a gente ficou bem à vontade. Ai, que bom. Aproveitando, né, aí o gancho do Jeff, então, agradecer também à universidade, falar que atualmente Sergipe tem 2 cursos de graduação em zootecnia, né? Nós temos um aqui no campus de São Cristóvão, que foi o curso que nós formamos, e nós temos também no campus de Nossa Senhora da Glória, o curso de zootecnia, né? Então, quem tiver interesse na área, né? De repente, tá lá no sertão, acha que não pode sair, mas pode fazer o curso ali pertinho de casa. Além disso, no Senar nós temos o curso de técnico em zootecnia, não te dá uma habilitação de ser o bacharel em zootecnia, mas te abre uma oportunidade grande de atuação, né, como técnico. E falar que, né, aqui no sistema FAES e Senar nós também estamos à disposição para tirar algumas dúvidas, se necessário. Hoje eu também faço parte da ABZ, né, da Associação Brasileira de Zootecnia, aqui, represento ela aqui no estado de Sergipe. Então, aos profissionais, né, a gente pede que fortaleça a nossa categoria, então se filiem à ABZ. É praticamente um pagamento simbólico que você faz, mas que tem uma representatividade muito forte. Esses últimos tempos a gente tem enfrentado aqui no estado até algumas situações turbulentas em relação à nossa atuação. Algumas pessoas que passam a se intitular zootecnista sem ter realizado uma graduação. Então, é hora do zootecnista ocupar seu espaço de fato. E para o zootecnista, eu sempre falo isso, eu não tenho competição com ninguém. Eu tenho uma competição muito forte comigo, mas isso aí a gente trabalha na terapia, né? Então, o zootecnista, ele também não precisa competir com ninguém, ele só precisa ocupar o seu espaço. E aí a gente espera que seja um zootecnista de verdade, né? Então, fortaleça, né, a nossa profissão, associe-se à ABZ e venha fazer parte, né, desse mundo apaixonante que é a zootecnia. Só para terminar, é uma coisa também que eu leio, eu sempre falo, veja, eu posso estar como analista, eu posso ter estado como professora, posso ter estado como técnica, mas eu sou zootecnista. Então, é o ser, não é o estar. É uma profissão que leva você a ser. Bacana, apaixonante. Vai falar o quê? Vai falar o quê? Mandar um abraço para a turma, que era minha esposa na casa, temos o tecnista, você formou comigo. Né? E para os que estão chegando agora na zootecnia ou que pensam em fazer o curso, é sempre lembrar que o Brasil é setor do agronegócio, da agropecuária, é uma locomotiva que movimenta o Brasil, não é, financeiramente. Então não veja só Sergipe como campo de trabalho. Sim. Veja o país inteiro e fora do Brasil mesmo, porque campo para trabalhar existe. É só ter a vontade e a coragem de ir lá para colocar a mão na massa. Fazer acontecer. E é isso que vocês fazem aqui. Acho que a gente tem que tentar acabar, mas eu queria só falar uma coisinha. Eu prometo que é só isso. Se você parar para pensar, todos nós parar para pensar, a zootecnia, ela vem escrevendo a história desde que a humanidade também começou a se desenvolver. Desde os homens das cavernas, quando começaram a entender que ali podia se criar animais, confinar animais, a Revolução Industrial. E quando a gente parar para pensar que a zootecnia é somente criar animais, hoje a gente tem uma responsabilidade principalmente com a parte ambiental. Então, a zootecnia somente hoje não é só criar, a gente tem uma grande preocupação, principalmente com a qualidade do ambiente. Tá? Então, a zootecnia. Jeff puxou, né? Aí eu não posso deixar de falar, até porque se eu não falar, alguns ex-alunos meus vão dizer, não é ela. Então, dentro da zootecnia, a gente sempre deixa muito claro nessa questão da sustentabilidade. Isso. Então, a gente trabalha sempre Tá tentando lembrar a palavra. A gente trabalha sempre com os 3 viés, né? Que é o ambientalmente correto, o socialmente responsável e o economicamente viável. Então, isso em todas as cadeias e até na nossa vida a gente acaba, né, criando isso e levando. Perfeito. Cala uma boca. Não, agradecer mesmo e parabenizar pelo dia de vocês, pela missão de ser.
zootecnista. Parabéns para você que está acompanhando também esse podcast até o finalzinho aqui. Acompanhe todos os nossos próximos episódios, continue navegando por aqui e compartilhe esse conteúdo para quem está decidindo ali aquela profissão das ciências agrárias, quer conhecer mais sobre o que é ser zootecnista, acessa por aqui. E esse é o final desse episódio aqui do Conexão Agro, o podcast do Sistema FAES-Senar. Conexão Agro, um podcast do Sistema FAES-Senar.